Saudações, internautas! Esta é a quarta parte do nosso tutorial de Java JPA e hoje vamos ver relacionamento um para muitos, também conhecido como one-to-many. E aqui eu preparei a agenda de hoje. A gente vai dar uma olhada como é que o GitHub vai estar organizado. Depois a gente vai aprender a criar uma entidade chamada pessoa e essa entidade vai ter o relacionamento um para muitos. Depois a gente vai criar um repositório chamado Pessoa Repository para poder ter as operações com a entidade pessoa. E por fim, a gente vai ver como salvar a pessoa com itens. Neste caso, a pessoa tem um relacionamento um para muitos itens. Então, vamos começar com essa etapa, né? Git Checkout parte 03. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se você acabou de dar git clone no repositório, você vai estar na branch chamada main. Não é essa branch que a gente quer. Vamos dar uma olhada aqui. Você deve estar na branch main. E se eu mostrar as branches que nós temos, a gente pode ver que tem várias branches. A gente quer continuar do vídeo anterior. O vídeo anterior foi o parte 03. Então eu vou dar o checkout da parte 03 para a gente continuar como se tivesse acabado no final do vídeo anterior. Então vamos dar git checkout parte 03. Tranquilo, a gente pode começar daqui e no final desse vídeo eu vou puxar uma nova branch para o repositório chamado parte 04, que a gente pode continuar de lá. Agora voltando lá para a agenda. Essa etapa está concluída, vamos continuar para a próxima etapa. Criar uma entidade chamada pessoa. Antes de começar a codificar, vamos dar uma olhada aqui no nosso GitHub, na página do tutorial. Está no github.com, Rafa Kendev, Aprenda JPA. E se a gente descer um pouquinho, vai ter um diagrama de entidades que eu quero mostrar para vocês. Se vocês se lembram dos vídeos anteriores, a gente está criando um sistema de empréstimo, onde pessoas podem pegar itens emprestados. E um item pode estar emprestado apenas a uma pessoa em um determinado momento de tempo. A pessoa tem que devolver o item para que este item pode estar ser emprestado novamente. E então, no diagrama de entidades, fica assim. Uma entidade pessoa, que tem dois atributos, nome e e-mail. E essa entidade tem um relacionamento um para muitos com a entidade item. E é um para muitos justamente para exemplificar este caso que eu exemplifiquei. Uma pessoa pode estar relacionada a um item, mas o item só pode estar relacionado a uma pessoa em um determinado momento. Tá bom? Então, agora a gente vai codificar essa entidade. Vamos lá para o código. Para criar a entidade pessoa, a gente tem que criar uma classe. E eu quero criar essa classe em um pacote chamado pessoa, e vou organizar todos os arquivos relacionados à pessoa, vai estar neste pacote. Então a gente vem aqui no diretório, aqui está a raiz do projeto, tem o diretório source, main java, aprenda JPA, e aqui eu vou criar um pacote chamado pessoa. E dentro desse pacote vou criar uma classe também chamada pessoa. Essa classe vai ser a nossa entidade. E lembrando lá no diagrama de entidades, essa classe vai ter dois atributos, um nome e um e-mail, ambos strings. Então vou criar esses atributos. E lembrando os vídeos anteriores, toda entidade tem que estar demarcada com a anotação chamada @entity. Por fim, tem outros requisitos que a entidade tem que ter. A entidade também tem que ter métodos getters and setters para os atributos, né? Você pode criar manualmente, mas no meu caso vou usar as anotações do Lombok para criar isso para a gente. Então vou anotar com @getter e @setter. Tranquilo, está quase completa. Entidades também precisam ter um identificador. Eu vou optar por criar um identificador integer, então eu vou criar um novo atributo chamado ID do tipo integer.
Contudo, os identificadores têm que estar anotados com a anotação @integer para o framework, para o JPA saber que este atributo é mesmo o ID. E eu não quero gerar esse ID manualmente, eu quero que o framework gere para mim. Então vou anotar com @generated_value. Aí, com essa anotação, o framework sabe que é responsabilidade do framework de atribuir este ID enquanto a pessoa está sendo salva no repositório. Internamente eles usam uma sequência, mas para a gente este detalhe não importa agora. Agora chegou a hora de construirmos o relacionamento entre pessoa e itens, o relacionamento um para muitos. Vamos dar uma olhada aqui no diagrama de entidades. E no diagrama de entidades a gente desenha assim, pessoa um para muitos itens. Só que se a gente olhar lá para a programação orientada a objeto, a maneira de representar esse relacionamento é que a pessoa vai ter uma coleção de itens. Neste caso, os itens que estão sendo emprestados. Então é isso que vamos ter que fazer na nossa classe pessoa. Ter uma coleção de itens lá dentro. Aqui na classe pessoa, a gente vai ter que colocar uma coleção de itens. E eu escolhi utilizar uma coleção da interface set ao invés da interface list. Isso porque o list implicitamente diz que existe uma ordem e no set não existe uma ordem. Eu não estou preocupado neste meu tutorial aqui. A ordem em que os itens foram emprestados não importa. Então é mais apropriado utilizar um set nesse caso. Mais para frente eu vou abordar com um pouco mais de detalhes esse tópico, mas por enquanto só fica claro que eu vou utilizar um set. Aqui, uma coleção de itens, né? Neste caso um set itens. E essa coleção não está inicializada. Costume, é uma boa prática de inicializar a coleção com uma coleção vazia. Então eu vou dar um new hash set aqui pra gente. E por fim, a gente falta dizer para o JPA que esta coleção representa um relacionamento um para muitos. Então a gente tem que anotar essa coleção com uma anotação chamada @one-to-many. Tranquilo, missão cumprida. Voltando aqui para a agenda, esta etapa está concluída. Vamos para a próxima etapa, criar repositório, chamado Pessoa Repository. Aqui no código eu quero criar uma interface chamada Pessoa Repository, lá no pacote Pessoa. E essa interface tem que estender uma das interfaces do Spring Data JPA. Neste caso eu vou optar por estender a CRUD Repository. E essa interface pede duas demarcações genéricas. A primeira é o tipo da entidade deste repository. Então eu vou ter que demarcar com pessoa, que é a entidade que a gente quer usar. E a segunda demarcação genérica é o tipo do ID daquela entidade. Se a gente olhar lá dentro da pessoa, o ID é do tipo integer. Então vou colocar a demarcação aqui do tipo integer. Tranquilo, esta etapa está concluída. Essa foi bem fácil, criar repository. Pessoa repository. Agora vamos para a próxima etapa, salvar a pessoa com item. Essa é um pouco mais elaborada. Para salvar uma pessoa com um item, eu vou utilizar um teste, vou criar uma classe de testes. E lembrando, semelhante aos vídeos anteriores, a gente tem um pacote chamado tutorial, com arquivos que a gente está usando para cada parte. Então eu vou criar uma nova classe chamada tutorial04teste. Semelhante aos vídeos anteriores, a gente vai querer utilizar os recursos do Spring. Então temos que anotar essa classe com @springboot_test. Agora a gente pode criar um teste. Eu vou criar um teste chamado salvar pessoa com item.
Está aqui o nosso teste, um método salvar pessoa com item, anotado com @test, para o framework saber que este método é um teste. Tem várias maneiras de abordar este problema. Eu vou optar por, primeiro, criar uma entidade item, salvar aquela entidade no repositório de itens, em seguida criar a entidade pessoa, atribuir aquele item que já foi salvo à pessoa e, por fim, salvar a entidade pessoa. Então, vamos iniciar por criar uma entidade item. Vamos nomear esse item como Sony Walkman. Quem nunca teve um lá das antigas? Agora chegou a hora de salvar este item. Se você lembra dos vídeos anteriores, a gente tem que usar o item repository, mas temos que usar injeção de dependência para trazer ele para o nosso teste. Então vou criar o item repository como um membro dessa classe. A gente anota com outwired e agora pode só trazer a interface do item repository. Agora podemos pedir para o item repository para salvar o nosso item. Agora chegou a hora de criar a pessoa, a entidade pessoa. Vou criar uma nova pessoa. Vamos ter que atribuir um nome e um e-mail. Então vamos chamar essa pessoa Ana e o e-mail ana@test.com. E agora chegou a hora de pegar emprestado o item. Então a gente vai adicionar o item na coleção de itens daquela pessoa. Então a Ana vai estar pegando emprestado um Sony Walkman. Então vai ficar assim, a entidade pessoa, a gente acessa o get itens, que vai estar vazio nesse momento, e lá no itens a gente vai adicionar o item que a gente criou no teste, o Sony Walkman. Então aqui está representando aquele empréstimo que a Ana está fazendo. Agora chegou a hora de salvar a Ana no repository. E para fazer isso, a gente tem que trazer o pessoa repository. Então vamos lá, anotar com outwired, pessoa repository, no nível da classe de teste. Com pessoa repository, a gente pode finalmente salvar aquela pessoa. E agora chegamos ao ponto de poder rodar o teste. Vamos rodar o teste e ver o que vai acontecer. Aí o teste passou, vamos dar uma olhadinha no SQL que o JPA gerou e executou para a gente. Primeiro, criou uma tabela chamada item, depois uma tabela chamada pessoa, em seguida uma tabela chamada pessoa itens, que é o nosso relacionamento um para muitos, aqui representa o empréstimo. A gente pode ver que tem duas colunas chamado itens ID e pessoa ID. Ficou itens ID porque pegou o nome da coleção, que é itens. Tem como mudar isso para ser item ID, ao invés de ser no plural, mas vamos ver como fazer isso mais para frente. E aqui é o teste propriamente dito. A gente primeiro inseriu na tabela de item, depois inseriu na tabela pessoa e, por fim, inseriu na tabela pessoa itens, que é o empréstimo propriamente dito. E bacana, tá tudo feito, missão cumprida, vamos para casa. Não faz isso. Vamos aprimorar o nosso teste, porque o nosso teste não vai nenhuma verificação. A gente não tem como saber se isso foi mesmo inserido no banco de dados. Então vamos verificar isto. Vamos escrever alguma validação para esse teste. Para validar, a gente vai ter que voltar lá no banco de dados e pegar essa mesma pessoa que a gente acabou de inserir. Então vamos usar o find by ID.
E ficou assim, pessoa repository find by ID. Aqui a gente passa o ID da pessoa. E semelhante aos vídeos anteriores, quando a gente salva a pessoa, o JPA vai alterar essa instância e vai inserir o ID que o JPA escolheu, né? Se for 1, 2, 3, vai inserir aquele ID como o ID da pessoa. Então, quando chegar aqui, esse ID vai estar preenchido. Até aqui, antes daqui, o ID não está preenchido, está null, mas quando passar desse ponto aqui, o ID está preenchido e a gente vai poder utilizar aquele ID. Então aqui a gente está pegando a pessoa que foi salva. Vamos agora usar o if present, porque este método retorna um optional. Então temos que usar o if present. Aqui no escopo do if present a gente pode fazer as sessões que a gente quiser. Se você não está acostumado ainda a usar optional, deixa um comentário que eu posso criar um vídeo tutorial sobre Java funcional. Mas por enquanto vamos dar um assert, pessoa do repositório, e verificar que o nome é mesmo Ana. Então ficou assim, assert equals Ana, pessoa do repositório, get nome. Vamos fazer o mesmo para o e-mail. E vamos rodar o teste até agora só para ver o que acontece. O teste passou como esperado. Agora temos que fazer uma outra sessão. Temos que verificar que o item realmente existe para aquela pessoa. Eu vou usar um método, mas mais para frente eu quero explicar mais detalhes deste método. Por enquanto, vamos só pegar o item da pessoa do repositório mesmo. Que a gente pode fazer assim. Vamos verificar aqui, primeiro verificar que a coleção não está vazia. Fica assim, pessoa do repositório get items is empty. A gente não quer vazio, a gente quer preenchido. Então eu coloquei aqui assert false. Vamos rodar o teste, vai falhar e eu vou explicar por que vai falhar. Olha só, se a gente ler aqui a mensagem mais relevante da exceção que lançou, vai estar escrito assim: Lazy Initialization Exception. Failed to lazily initialize a collection. Aqui está dizendo que a coleção foi pessoa itens. Vamos entender o que esse erro quer dizer para a gente, porque é um erro muito comum. Aqui nessa linha, a gente está pegando, né, os itens de uma pessoa. Esses itens estão numa coleção. Bom, quando a gente usa o Find by ID, por padrão, só vai trazer os dados da pessoa. Não vai trazer os dados das coleções, das associações entre uma pessoa e outras entidades. Este é o comportamento padrão. E esse comportamento é padrão porque é mais performático. Se a gente, toda vez que quisesse saber dos dados de uma pessoa, pegasse todas as associações, poderia fazer um select muito grande no banco de dados e ficar o banco de dados sobrecarregado. Vai ficar uma performance ruim. Então, comportamento padrão é só trazer os atributos raiz daquela entidade. A gente tem várias maneiras de abordar esse problema. Eu vou escolher por anotar o teste com @transactional. E fica aqui o recado. Não sai anotando todos os métodos com @transactional quando você vê um lazy initialization exception. Eu vou abordar esse tema em mais detalhes no vídeo futuro, mas por enquanto eu vou usar @transactional, mas fica o alerta. Não sai anotando por aí. Por enquanto tudo bem neste capítulo do tutorial, mas não sai anotando em todo lugar por aí. Senão os programadores mais sênios vão achar ruim.
Tá, agora se eu rodar o mesmo teste, vamos ver o que vai acontecer. O teste passou e a única diferença foi que a gente anotou com @transactional. Vamos entender isso em mais detalhes. Quando a gente anota um método com @transactional, tem outros requisitos, mas por enquanto, vamos só dizer assim. Quando a gente anota um método com @transactional, este método vai estar num transactional boundary, no contexto de uma transação. E naquele contexto, quando o framework detecta que a gente está querendo interagir com uma associação de uma outra entidade, naquele momento, o framework vai então buscar os dados daquela entidade associada. Então, quando chegar nessa linha aqui, o framework então vai fazer uma outra chamada no banco de dados para buscar esses itens. Então, por isso que é chamado lazy association, porque só busca os dados da associação quando precisa. Não tenta buscar tudo de uma vez, só busca quando precisa. Tá bom? Agora, a gente pode continuar com o teste. A gente vai querer saber que o item é aquele item que a gente quer, que é o Sony Walkman, não é um item aleatório. Para fazer isso, eu não quero saber que a coleção está apenas vazia. Eu quero saber se a coleção tem apenas um elemento lá dentro. Então, eu vou trocar esse isEmpty pelo size e falar que aquele size tem que ter apenas um elemento lá dentro. Então, ficou assim. Equals one get item size. Então, tem apenas um elemento. Agora que tem apenas um elemento, eu posso verificar se aquele elemento é mesmo Sony Walkman, né? Para fazer isso em Java é um pouquinho burocrático, tá? Eu vou usar o método do Streams API para fazer isso. Vou mostrar como é que vai ficar. Tá aqui, pessoa do repositório getItems, stream, e aqui a gente pode dar um find first. Tá, o problema com find first é que é também um optional. Então, a gente pode usar o if present ou pode usar uma outra maneira. Eu vou usar o or else throw. Porque se estiver vazio, vai lançar uma exceção e o teste vai falhar. Agora que eu capturei o item da pessoa em uma variável, eu posso verificar que aquele item é mesmo Sony Walkman. Então vou dar um assert equals no nome do item. Agora vamos rodar os testes e vamos ver o que vai dar. Maravilha, o teste está passando, né? Missão cumprida, vamos para casa. Não faz isso. Ainda tem um pequeno porém. Semelhante aos vídeos anteriores, esse if present só roda se este método, né, o optional, estiver preenchido. Se o optional estiver vazio, não roda. Então vai criar um false positive para a gente. Não, um false positivo para a gente. Esse método vai passar, mas de maneira enganosa, porque se este método retorna um optional vazio, ou seja, aquela pessoa não existe no banco de dados, este teste deveria falhar. Então vou substituir, trocar esse if present por outro método que tem dois escopos. E ficou assim, if present or else. Se tiver presente, a gente vai usar este bloco. Se não estiver presente, vai pedir para o teste falhar. Vou até fazer um exercício aqui, se a gente colocar um find by de 0, hardcode mesmo assim, só para ver, vai ver que o teste vai falhar. E tá aí, falhou lá nessa linha aqui, né? Falando que foi nesse fail aqui.
Vou voltar. Tá aí, rodando como é esperado, a gente resolveu aquele falso positivo, missão cumprida, vamos para casa, né? Não, não faz isso. Tem apenas um aprimoramento básico que eu gostaria de fazer. Eu queria restringir, diminuir essas repetições aqui. Vamos mudar essas strings para variáveis estáticas, né? Eu vou mudar ele para o escopo aqui da classe como atributos estáticos. Então vamos começar aqui pelo Sony Walkman, que é o nome do item. E aqui eu vou dizer private static final string item nome. E aqui, ao invés de ser o hard-coded Sony Walkman, a gente só usa a variável estática. E aqui também. O mesmo com o nome da pessoa e o e-mail da pessoa. Aí fica menos strings hardcode daquele jeito e a gente pode rodar os testes para ver se está passando ainda. Tranquilo, passando, voltando lá para a agenda. Agora a missão cumprida de verdade, o teste está funcionando, não tem falso positivo, a gente salva uma pessoa com os itens, nesse caso representando o relacionamento um para muitos, uma pessoa pegando itens emprestados. É só isso que eu tenho para hoje, até a próxima.